Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? George Berkeley, o filósofo irlandês que viveu nos séculos 17 e 18, foi pai de uma multidão de pensadores, porém pouca gente se dá conta disso. É curioso que eu comecei a gravar e apareceu um cachorro ali, ó, e não parece cachorro do mato, né? Parece um cachorro doméstico, né? Eu comecei a falar, ó, e ele veio aqui, né? Será que ele foi abandonado por alguém? Eu não sei. Mas enfim, continuando o assunto, George Berkeley, ele apresentou uma filosofia extremamente intrincada e ao mesmo tempo simples, né? Porque ela é intrincada porque ela exige que a gente reflita detidamente sobre as estruturas do nosso pensamento. E ao mesmo tempo é uma filosofia simples porque ela pode ser resumida em algumas frases, sem com isso criar uma distorção muito grande, né? É claro que quando você resume um sistema filosófico, é impossível você não acabar criando uma impressão que pode gerar mal entendidos, mas isso não se dá muito com a filosofia de Berkeley, né? Geralmente, quando você apresenta essa filosofia e as pessoas começam a tirar conclusões absurdas a partir do que você falou, isso se dá porque a pessoa não compreendeu bem a frase, né? Ela está julgando essa frase de acordo com um sistema de pensamento prévio que ela já tem, que ela já conhece, e aí ela vai tentar julgar a doutrina berkeleyana a partir de outras. Ou pior ainda, ela vai confundir a doutrina de Berkeley com outros pensadores, né? E aí a confusão realmente é total. Quando Berkeley dizia, por exemplo, que a matéria não existe, né? Tem pessoas que entendem, mas então Berkeley não acreditava na existência do universo. Berkeley era solipsista, ele acreditava que só existia a mente dele e as suas ideias. Não, de forma nenhuma, né? Até porque Berkeley era cristão ferrenho, como ele acreditaria numa coisa dessas? Ele acreditava sim em Deus e na sua criação, inclusive a criação de outros seres conscientes, assim como o próprio Berkeley era, né? Então, pessoal, vamos aqui falar um pouquinho sobre a influência fenomenal que esse homem exerceu. Assim, vamos falar sobre a profusão de pensadores que foram influenciados em maior ou menor grau por ele, né? Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre Hume, David Hume, né? Muita gente elogia Hume, diz que ele era um exemplo de cético, né? Que ele foi fenomenal na sua crítica ao princípio da causalidade, né? Que Hume era muito meticuloso. Pois é, o filósofo preferido desse escocês era Berkeley, né? Hume dizia que Berkeley era um excelente exemplo de cético, né? Se você olhar o modo como Hume raciocina, o modo como ele vai investigando o conhecimento, né? É basicamente as linhas mestras que Berkeley já havia estabelecido no seu livro, Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano, né? Se você olha depois Kant, né, que era um continuador de Hume, né? Kant buscou ali resolver os problemas que Hume deixou abertos. Ora, a proposta de Kant já estava presente também no Tratado de Berkeley. Quem fez a verdadeira revolução copernicana foi o filósofo irlandês e não o alemão, né? Berkeley já havia preparado o terreno, ele havia apontado ali a direção, já havia até dado alguns passos dentro da crítica da razão pura. Aí Kant chegou e construiu muitas coisas em cima, né? Na minha opinião, ele mais errou que acertou. Eu não sou um admirador de Kant, tá? Mas eu não vou aprofundar esse assunto aqui. O fato é que George Berkeley já havia proposto que nós deveríamos investigar a relação entre o sujeito pensante e o objeto conhecido. E nós deveríamos reconhecer que aquilo que nós temos do objeto é aquilo que se dá na percepção, é aquilo que aparece na empiria. E essa empiria depende de uma estrutura, né, que Kant depois vai desenvolver, vai chamar de estética transcendental, e que ele vai dizer que existem
pré-condições da sensibilidade, né? As formas da sensibilidade, que são o tempo e o espaço, né? O tempo é um sentido interno e o espaço é um sentido externo, né? E o eu organiza os dados sensíveis dentro dessas formas, né? Então, isso já estava dado na filosofia de Berkeley. Outro pensador que foi grandemente influenciado pelo bispo foi ninguém menos que Nietzsche. Ele mesmo, né? O grande ateu, o grande cético, né? Para alguns, Nietzsche nem era ateu, ele era um apateísta, ou seja, alguém para quem a existência de Deus pouco importava, alguém que simplesmente se recusava até a refletir sobre o tema, né? Ele dava Deus como um assunto morto, não porque Deus teria sido refutado logicamente, mas porque era irrelevante, segundo ele, né? Mas enfim, apesar de Nietzsche ter essa posição totalmente avessa a Berkeley, né? Para o qual Deus era o pilar central do seu pensamento, Nietzsche claramente bebeu da fonte da doutrina berkeleyana quando ele também duvidava da existência da matéria, né? Nietzsche tinha uma grande rejeição por crenças em coisas que não podem ser percebidas, que não podem ser demonstradas, né? Coisas que o cientista adotava como um verdadeiro dogma, né? Eu estou deixando aí embaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado as partes de Nietzsche em que ele fala sobre esse tema, né? Nietzsche era tão imaterialista quanto Berkeley. E Schopenhauer também. Schopenhauer era ateu, né? E ele também não acreditava na existência da matéria, era um imaterialista, né? E vamos falar também sobre a filosofia analítica, né? Essa escola do pensamento que busca estudar o modo como nós falamos, o modo como nós raciocinamos. É uma escola que busca afastar a mente dos falsos problemas, né? Que busca criar uma linguagem clara, adequada, para que nós não nos percamos em disputas verbais, em terminologias vazias. Pois é impossível desvincular isso da proposta que Berkeley apresenta no seu tratado. Grande parte da obra principal desse pensador é dedicada a isso, né? Berkeley é extremamente meticuloso quando ele fala sobre esse assunto, né? Como os filósofos coisificavam palavras e ficavam se perdendo em labirintos vazios para não chegar a lugar nenhum, né? Berkeley dizia que nós temos que atentar para o modo como as nossas ideias são construídas, ou seja, a procedência das nossas ideias. Será que essa ideia ela é derivada de uma percepção ou ela deriva de uma dedução lógica a partir das minhas percepções? Porque se as minhas ideias não procedem disso, segundo ele, eu estou raciocinando sem uma base segura. Eu posso estar me perdendo em palavras que não têm um conteúdo, né? Então eu estou como que perseguindo o nada, né? Eu estou correndo atrás do vento. Bem, Berkeley era um empirista e ele acreditava sim que o conhecimento procedia de forma direta ou indireta da percepção sensível. Isso foi seguido depois por David Hume, né? E Berkeley adotou essa ideia, na verdade, do John Locke, que não foi nem o primeiro empirista, né? Eu concordo com Kant, para quem Aristóteles foi o pai do empirismo, ou o chefe do empirismo. Eu sou racionalista, tá? Eu entendo que existem ideias primeiras, autoevidentes, que não procedem de nenhuma experiência sensível. São ideias que se mostram verdadeiras por si sós e que servem de fundamento para que o pensamento possa percorrer, né, os seus caminhos e chegar às ideias secundárias, terciárias, etc. O papel das percepções não é nos dar conhecimento propriamente falando, mas as percepções constroem o próprio palco no qual o eu vai se construir, no qual o eu vai performar, né? O eu, ele existe enquanto uma coisa pensante, enquanto algo que reflete, mas para que ele possa, vamos dizer assim, assumir um papel mais específico, ele necessita das percepções.
para que ele possa se identificar enquanto um indivíduo com um determinado nome, né, com um determinado sexo, com uma determinada identidade de gênero, que vai exercer alguma atividade econômica, intelectual, né? Então, assim, as percepções servem para isso, né? Agora, o conhecimento, ou seja, a apreensão do real, né? Isso aí se dá por uma atividade intelectual, quando nós capturamos a essência ou a estrutura das coisas. E isso não se dá por nenhum dos nossos sentidos físicos, e nem mesmo por alguma via místico-religiosa, mas sim pelo raciocínio lógico. Nós descobrimos a verdade pensando sobre aquilo que não pode ser duvidado, porque se for duvidado implica em supressão do próprio pensamento, né? E aí nós descobrimos as ideias primitivas que servem de alicerce para qualquer sistema de conhecimento. Qualquer sistema de pensamento precisa assumir determinadas ideias primeiras, ou seja, a ideia da própria verdade, enquanto uma ideia exata que expressa a realidade, né? E nós temos também a própria existência da coisa pensante que reflete sobre a verdade. Nós temos as 3 leis da lógica aristotélica, que são a arquitetura da realidade em todos os níveis. E nós temos também uma mente que comporta ou suporta essa mesma lógica, né, da qual todas as coisas derivam. Mas enfim, eu só estou pontuando a minha filosofia aqui para me contrapor a Berkeley, porque eu entendo que, apesar de ele ter errado muito na sua epistemologia, ele foi genial nas propostas que ele fez ali, né, nesses detalhes com respeito a nós não nos perdermos em palavras sem conteúdo. Isso realmente foi muito correto e foi herdado em grande parte pela filosofia analítica, né? E dá muita raiva quando nós lemos comentaristas de certos filósofos elogiando-os, né, como se eles tivessem feito uma grande coisa, sendo que eles apenas repetiram em grande parte o que Berkeley escreveu. Isso se dá em muitos níveis com o Hegel também, né? Se as pessoas se dessem ao trabalho de ler pelo menos o tratado de Berkeley, que não é difícil, né, elas veriam que, em grande parte, o Hegel seguiu Berkeley ali na fenomenologia do espírito. É claro que ele foi muito além, até porque Hegel era racionalista, né? Mas Berkeley já havia falado muitas coisas que estão na fenomenologia, né? Você pode conferir o vídeo que eu estou colocando aí no card. Hume refutou Hegel, lemos a fenomenologia para saber, né? E ali você vê isso, né? Nos comentários que eu fiz durante a nossa leitura comentada, eu observo que as propostas de Hegel em grande parte refletem o projeto berkeleyano, né? É bem curioso que, apesar de Berkeley buscar se prender muito às percepções, o mundo sensível, ele preparou o terreno realmente para que filósofos de linhas totalmente diversas fossem atrás disso. E olha, você acredita que Marx entra nisso? Né? Sim, Karl Marx, o pai do comunismo, né, materialista ferrenho, em grande parte era berkeleyano. Quando nós conversamos ainda hoje com marxistas, né, a gente percebe o cuidado que eles têm para não se perderem em abstrações, né? Eles falam assim, a gente raciocina a partir da realidade, né? Só que para eles a realidade é material, né? Eles acreditam que o mundo, ele é uma substância que existe a parte de qualquer mente ou consciência, né? Eles se confundem nisso aí, né? Porque eles entendem que se eles não forem materialistas, eles terão que acreditar que o mundo é uma produção da mente, né? Mas isso na verdade é falso. Berkeley refutou não só o materialismo, o dualismo ontológico, mas também o próprio solipsismo. Berkeley apresentou uma prova nos livros dele da existência de coisas além dele mesmo, né? Mas enfim, o materialismo metodológico propugnado pelos marxistas deriva também em grande parte da proposta de George Berkeley, né? Que dizia exatamente que os nossos pensamentos deveriam estar vinculados à realidade, né? Que nós não poderíamos ficar criando ficções, né? Que muitos filósofos estavam se confundindo e se perdendo nessas ideias que não tinham correspondência com o substrato da realidade. Agora, Berkeley dizia que esse substrato
empírico da realidade pressupunha uma mente que o criasse, né? E nisso os marxistas divergem totalmente do Berkeley, porque eles dizem que tudo o que existe é a realidade material, né? O que é contraditório, porque Berkeley mostrou que isso que é chamado de realidade material não passa de um conjunto de percepções, e percepções são coisas passivas, essencialmente, que não possuem atividade própria. O ser delas consiste em serem percebidas. Então todo este mundo, né, ele é feito disso, ele é feito de ideias fortes impressas em nós, que vem de uma fonte exterior. E essa fonte exterior necessariamente tem que ser uma mente também, que contenha essas ideias, ainda que em uma forma modelar ou arquetípica, como eu já falei em tantos vídeos, né? Eu gosto de falar essas coisas, pessoal, porque muitas vezes existem pessoas que vêm aqui pela primeira vez, né? Então, eu gosto de pontuar isso, tá? Enfim, Berkeley, sem dúvida, foi o filósofo, vamos dizer assim, numa relação proporcional. Ele foi, ao mesmo tempo, tão influente quanto ignorado e até menosprezado. A influência dele foi tamanha, imensa, descomunal, e nessa mesma proporção ele foi omitido, né? É uma grande pena, né? E, enfim, eu não vejo uma forma muito bacana de encerrar esse vídeo, senão dizendo apenas isso, né? Que esse canal busca, assim, resgatar a imagem, né? E polir a imagem desse grande homem que errou muito, tanto na vida pessoal quanto na sua vida intelectual, cometeu erros grotescos, né? Eu já falei um pouco disso no vídeo Descobri que Berkeley era um canalha, que eu estou colocando aí no card também, né? Mas enfim, vale muito a pena a gente se dedicar ao estudo, pelo menos do seu tratado, né? Cuja leitura comentada está aqui no canal. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima.